Mendiga desperdiça sua única moeda em balão e revela uma conexão incrível com o milionário. Era um dia ensolarado na cidade e a praça central pulsava cheia de vida. Clara, uma mulher sem teto, observava as pessoas apressadas, cada uma carregando suas próprias tristezas e alegrias. Ela tinha apenas uma única moeda, que brilhava como uma estrela em seu punho sujo. Atraída pela alegria dos balões, seus olhos brilhavam ao ver um vendedor oferecendo uma linda esfera de látex colorido, balançando suavemente ao sabor do vento. Em um impulso, Clara usou sua única moeda e comprou o balão. Assim que ele flutuou acima dela, parecia que um pedaço de sua alma havia sido libertado. O balão subiu, leve, dançando entre nuvens brancas. Clara sorriu. Um sorriso puro e sincero que iluminou seu rosto marcado pelas dificuldades. A cena era mágica e todos ao redor pareciam notar essa alegria contagiante. Mas o que ninguém sabia era que aquele balão carregava consigo o peso de memórias antigas e tristes. Ele a fazia lembrar de Lucas, seu irmão, perdido em uma tragédia que ainda a perseguia. Victor, um milionário que passava por ali, viu Clara e ficou hipnotizado por aquela imagem. Ele sempre se sentia tão sozinho em meio à sua fortuna, sufocado por preocupações que pareciam não ter fim. Algo naquela mulher, naquela simplicidade, o chamava como um imã. O balão, flutuando longe, parecia dar a Clara uma aura de esperança que Victor não sabia que precisava. Ele se aproximou, ainda cauteloso. "Bonito balão?" comentou, tentando quebrar o silêncio. Clara virou-se surpresa e logo sentiu que havia algo de especial nele. "É meu sonho", respondeu, a voz rouca, mas cheia de uma sinceridade que poderia derreter o gelo em qualquer coração. Victor queria saber mais. O balão não era apenas um objeto para Clara. Era um elo com sua infância, com seu irmão. O sorriso se apagou quando ela compartilhou a dor de sua perda, a tragédia que a transformara. Enquanto conversavam, Victor sentia que estava de alguma forma desenterrando o que havia morrido dentro dele. Ele via em Clara a alegria pura que há muito estava adormecida em sua vida repleta de riqueza, mas seca de felicidade. Mas o tempo era um ladrão astuto e logo o clima mudou. Vozes altas e ameaçadoras ecoaram pela praça. Uma gangue local, sempre à espreita, havia notado a interação dos dois. O balão era apenas um símbolo ao qual se apegavam, um sinal de vulnerabilidade que poderiam explorar. Clara, percebendo o perigo que se aproximava, olhou para o balão que agora flutuava cada vez mais longe, como se estivesse levando com ele uma parte de seu próprio espírito. O aperto no peito era insuportável. Victor, em choque, se viu dividido entre proteger aquela mulher cujo sorriso havia trazido de volta a vida e os segredos do seu passado que poderiam arruinar tudo. O que um simples balão poderia revelar sobre suas vidas conectadas? A tensão pairava no ar e um mistério escuro e profundo se desenrolava. Clara e Victor estavam prestes a enfrentar não apenas os fantasmas do passado, mas uma nova ameaça que poderia selar seus destinos. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal.
Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! O clima na praça mudou rapidamente. Clara, com o coração leve, estava prestes a se perder na conexão com Victor quando a gangue se aproximou. As vozes altas ecoavam pelo ar, mas o que pegou todos de surpresa foi um grito agudo. A multidão virou-se, os rostos pálidos como papel. Um homem com a cabeça raspada e tatuagens visíveis enfiou a mão em uma mochila e, em um movimento rápido, sacou uma arma. "Todo mundo no chão!" ele gritou. O caos irrompeu. As pessoas correram. Gritos e passos apressados misturaram-se ao barulho do balão de Clara ainda flutuando. Uma imagem de inocência em meio ao terror. Victor sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. Ele olhou para Clara. O medo pintava seu rosto. Ela parecia paralisada, os olhos fixos no balão que subia cada vez mais alto, como se buscasse escapar. E profundamente Victor percebeu que a vida nunca tinha se mostrado tão frágil. Sem hesitar, ele puxou Clara para baixo, protegendo-a com seu corpo. "Fique perto de mim", ele ordenou. Mas algo na sua voz soou diferente. A urgência misturava-se com um desconforto interno. O homem da arma tinha outros planos. Ele olhou ao redor, seus olhos famintos e predadores, e em um lapso de fúria apontou a arma direto para Clara. "Entregue tudo o que você tem. Agora!" Ele estava a poucos passos deles. A ameaça palpável. O mundo ao redor se dissipou enquanto Clara, tremendo, começou a procurar em seus bolsos. Ela não tinha nada. Apenas a moeda que usara para o balão. "Não, Clara! Não!" Victor gritou, mas era tarde demais. Em um ato impulsivo, Clara levantou a moeda, como um troféu, enquanto seus olhos se encheram de lágrimas. "É só isso que tenho!" ela exclamou, o desespero emanando de sua voz. O homem hesitou e um estranho silêncio se instalou. Mas, nesse breve momento de pausa, algo extraordinário aconteceu. Acreditando que era apenas uma moeda, ele a pegou e, em um ato irracional, decidiu voltar sua atenção para Victor. "E você, o que tem para mim?" Ao se virar, a expressão do homem mudou instantaneamente. Seu olhar se fixou em Victor e um reconhecimento atravessou o ar carregado de tensão. Clipes de memórias vieram à tona, como um filme passando rápido. Você? Você é o filho do empresário milionário, não é? A voz ficou mais baixa, quase um sussurro, mas cheia de ironia. Victor congelou. Ele não podia ser reconhecido ali. Não ao lado daquela mulher. O rosto do homem, agora inquieto, mostrava um misto de raiva e desejo de vingança, como se estivesse prestes a se vingar de algo oculto. Victor pôde sentir o frio do medo perpassar sua espinha. "Eu não sei do que você está falando", tentou argumentar, mas a palavra pai ecoou entre eles. "Você não se lembra de mim? Filho, a vida pode ser cruel, não é?" O homem mordeu os lábios, um sorriso torto nos lábios. A realidade de Victor estava prestes a se desfazer. O que ele tinha esquecido? Aquela lembrança! A multidão ao redor respirava em uníssono.
O tempo parecia ter parado. O balão flutuava, um símbolo de alegria, mas agora carregava o peso de um segredo, um elo com o passado que Victor não se atrevia a encarar. Clara, apavorada, não sabia o que estava acontecendo. Ela olhou para Victor, buscando respostas em seu rosto. E ali, no meio da confusão, uma pergunta pairou no ar. Que ligação sombrio estava atada à vida de Victor? O homem deu um passo à frente, a arma ainda em riste. O destino deles estava entrelaçado de forma inimaginável. Fique perto de mim, pensou Victor. Mas a verdade se aproximava de forma mortífera e não havia como escapar. Victor estava paralisado. O homem com a arma parecia ser um espectro do passado e a multidão ao redor respirava contidamente. Um frio cortante se instalou em seu peito. Esse reconhecimento, essa ameaça não poderia ser real. Ele olhou para Clara, seu rosto refletindo o horror que sentia. Você não se lembra de mim? O homem balançou a cabeça, o sorriso torto se transformando em uma expressão de desdém. Mas eu me lembro de você, Victor. O nome saía como um veneno da boca dele. Você teve tudo, enquanto eu fui deixado para trás. O tom de vingança ressoava profundamente na praça, fazendo alguns dos espectadores recuarem. Então, tudo aconteceu em um flash. Logo após as palavras portantes do homem, um grito estridente atravessou o ar. Uma mulher que estava parada na borda da praça começou a correr em direção a eles. Sua roupa estava suja e sua expressão carregava uma mistura de desespero e determinação. Victor não tinha certeza de quem era, mas seus instintos gritaram para ele se proteger. Não era prudente deixar Clara vulnerável naquele momento. Fique atrás de mim, Victor exclamou, segurando Clara pelo braço, mas seus olhos estavam fixos na mulher. O homem da arma pareceu se distrair com a presença inesperada, focando sua atenção nela. O que você quer, mulher? Não tem nada a ver com isso! Ele gritou, gesticulando com a arma. Você não sabe quem é ele! Não sabe quem somos! A mulher gritou de volta, sua voz tremulando com uma emoção intensa. Victor congelou. A mãe? Uma amiga? O que ela estava tentando dizer? Você não tem ideia do que está fazendo! A mulher prosseguiu, aproximando-se corajosamente, ignorando o perigo. A energia ao redor cresceu palpavelmente. Isso não precisa acabar em sangue! O homem arqueou uma sobrancelha, confuso. O que você quer dizer? A mulher fez um movimento rápido e, num instante, sacou um pequeno objeto. Do bolso! Victor pensou que era uma arma e a tensão na praça se intensificou mais ainda. Mas ao olhar com mais atenção, viu que não era nada disso. Era um pequeno pendente prateado que refletia a luz do sol. Ele viu os olhos do homem se widem em choque. Lembre-se! A mulher gritava agora, as palavras de sua voz ecoando como um bando de pássaros saindo de um galho. Era como se a própria atmosfera estivesse tensa em suas palavras. Você não pode estar aqui. O homem balançou a cabeça, sua expressão escurecendo. Isso não é possível. Você não pode fugir da verdade. A mulher insistia, segurando o pendente firme. E ele precisa saber. Uma onda de confusão varreu Victor. O que estava acontecendo?
que ligação poderia existir entre esse homem, a mulher e ele? Estava tudo se desintegrando diante de seus olhos. E em um momento súbito, as coisas mudaram novamente. Um tiro! O som ressoou como um trovão. Clara gritou e, em um movimento rápido, Victor a puxou para baixo. O homem da arma caiu e a mulher exibia uma expressão de inteligência, uma tristeza profunda. Não era raiva que Victor via, era pavor. As pessoas ao redor começaram a gritar. O pânico tomou conta. O balão de Clara, que ainda flutuava acima, agora era uma imagem distante, ilustrando um sonho que parecia ter morrido àquela altura. O homem caiu e algo dentro de Victor se quebrou. Por que você fez isso? Ele chorou, o horror do que acabara de presenciar apertando seu peito. Mas a mulher não respondeu. Ela olhava para o chão, visivelmente abalada. Clara, com lágrimas nos olhos, finalmente olhou para Victor. Quem é essa mulher, Victor? O que está acontecendo? Nesse instante crítico, os tiros continuaram ecoando. Mas sempre que Victor olhava para a mulher, uma coisa o dominava. Havia uma história maior ali. Algo que ligava todos eles. Algo que mudaria tudo. Uma verdade que ainda não estava revelada. E no fundo do peito, ele sabia que esse mistério os uniria de maneiras que nunca poderia imaginar. O balão de Clara, assim como a esperança de um futuro maior, agora pairava se afastando do que antes conheciam. Ele sentia que tudo estava prestes a desmoronar. O pânico ainda estava no ar e o cheiro de pólvora se misturava aos gritos e à correria da multidão. Victor ainda estava em choque, confundido pelos ecos do tiro que acabara de ouvir. Ele olhou para Clara, cujos olhos estavam arregalados de medo. Mas antes que pudesse consolá-la, a mulher O pendente deu um passo para frente e a tensão na praça atingiu um novo patamar. Victor, você precisa saber a verdade! Ela gritou, seus olhos ardendo com emoção. Victor queria entender, precisava entender, mas tudo o que conseguia pensar era no homem caído no chão e no estrondo dos tiros que ainda reverberava em sua mente. O homem que antes era uma ameaça, agora estava inerte, mas parecia que sua presença ainda pairava sobre eles, como um espírito vingativo. Verdade! É verdade! Victor perguntou, sua voz trêmula. O que você sabe sobre ele? Sobre mim? Ela hesitou, enquanto o pânico da multidão aumentava. Você não pode escapar do que está enterrado no passado. A vida que você viveu. Chega! O homem ainda vivo, agora se arrastando para se levantar, interrompeu. Seu olhar estava maníaco. Vocês não entendem nada! A ferida em seu lábio era visível, mas ele estava determinado a se levantar. Apenas mais um pouco e tudo será revelado. Você vai pagar por isso, Victor! Em meio ao caos, um grito de Clara trouxe Victor de volta ao presente. Victor, ele não pode ficar vivo! Ela olhou para a mulher como se estivesse buscando apoio. E Victor percebeu que a mulher tinha algo mais a revelar. Havia uma necessidade de proteção, mas também uma determinação em suas palavras. Escute, Clara! A mulher exclamou, ignorando o homem. Ele não é apenas um agressor. Ele é parte de uma verdade maior. Fui eu quem te protegi naquela noite. O coração de Victor disparou. E o que ela estava dizendo? Sua mente se encheu de imagens de um passado há muito esquecido. Naquela noite, quando tudo aconteceu, você dormia na casa. Eu estava lá. O que você não sabe é que ele é seu irmão.
As palavras foram como uma explosão. Clara sufocou um grito e Victor sentiu o chão se abrir sob seus pés. Irmão, isso não fazia sentido. A cena ficou em silêncio, todos ao redor esperando pela reação. O olhar de Victor se voltou ao homem, que agora estava sustentando seu corpo com dificuldade. Um sorriso de satisfação se formando em seu rosto machucado. Isso mesmo. Cansado de esconder as coisas de você, não é? Furacão da família? A expressão de Victor se contorceu em confusão. Irmão? Como isso era possível? Sua vida havia sido repleta de segredos, mas isso ia além do que podia imaginar. Não, não pode ser. Você está mentindo, gritou. Mas ao mesmo tempo, uma parte dele começou a acreditar. Ele começou a juntar peças do passado, flashbacks de uma noite em que havia um clamor, um incêndio e a dor que o levou a viver como se estivesse em uma bolha. O homem continuava a rir e sua voz, agora mais poderosa, ecoou. Você terá que lidar com a verdade, Victor, e não adianta fugir mais. As palavras caíram como pedras em um lago calmo, criando ondas de desespero. A multidão estava em um frenesi e os gritos se tornaram uma fonte de angústia. E enquanto todos olhavam, os círculos de tensão crescendo mais e mais. Clara se virou para Victor, lágrimas escorrendo por seu rosto. O que você vai fazer? Victor estava perdido em um turbilhão de emoções. O que ele poderia fazer? A revelação do irmão, as memórias reprimidas, tudo pesava sobre seu peito. E dentro de tudo isso, havia um sentimento crescente de que ainda havia mais pelo de lutar, mas que precisaria ser revelado. Victor deu um passo à frente, confrontando o homem que tinha alegado ser seu irmão. O ar estava pesado, com perguntas não respondidas e uma verdade que ainda não havia emergido. O que mais você sabe? Que mais está escondido? O homem sorriu, mas agora era um sorriso amargo. Ah, você ainda não está pronto para ouvir isso. As palavras ecoaram na praça, e Victor sabia que a história estava longe de acabar. O futuro, agora nebuloso, gritava por respostas. Ele estava prestes a descobrir que a verdade, muitas vezes, pode ser mais devastadora do que qualquer mentira. Victor estava paralisado. O homem com a arma ainda respirava, e ele se sentia engolido por um turbilhão de emoções. O que mais você sabe? Que mais está escondido? Ele perguntou, sua voz soando desesperada. O homem riu, mas era um riso amargo que ecoou na praça, alimentando o caos em volta. Ah, você ainda não está pronto para ouvir isso! Ele murmurou, como se estivesse saboreando a expectativa. Mas as palavras da mulher tinham preenchido o espaço entre eles com uma tensão crescente. Você não está sozinho, Victor. Venha comigo, e eu vou te mostrar tudo. Mas antes que Victor pudesse decidir, um disparo de sirenes cortou o ar. Polícia. Sirenes gritando. Rolhas explodindo em meio ao pânico já instaurado. O homem da arma, percebendo a situação, mudou rapidamente de atitude. Ele não estava mais pensando em vingança. O medo tomou conta dele, mas de repente, algo inesperado aconteceu. O homem olhou para a mulher com o pendente. Você não fez isso! O terror brotou em seu rosto. E antes que Victor conseguisse compreender, o homem girou e ergueu a arma contra a mulher. Você não pode me deixar assim! Victor gritou. Não! Mas era tarde. O som do disparo ecoou novamente. E então a cena mudou. Não foi um tiro apenas.
Foi uma explosão de luz. A mulher caiu, mas algo brilhou junto dela, um reflexo que capturou a atenção de todos. O pendente voou do seu bolso, reluzindo ao sol como se estivesse tentando escapar. Victor sentiu seu estômago revirar. À medida que a mulher caía, um grito ecoou pelo ar, não só de Clara, mas da multidão. O pânico tomou forma enquanto o homem se preparava para fugir, mas a expressão em seu rosto mudou da raiva para pura confusão. Ele parou, olhando para o pendente caído. Por que você fez isso? Eu não queria. Você sabe da verdade. A dor em sua voz soou clara e penetrante, mas ninguém entendia. Confusão e horror cercaram a cena. Victor não entendia o que estava acontecendo. Ele olhou para a mulher caída e viu o pendente reluzente ao seu lado. Seu coração disparou. A mulher tinha chamado a atenção para algo que faltava, algo que transformaria tudo. Uma revelação que impulsionaria a conexão deles ainda mais para longe. O homem hesitou, sua mente oscilando entre vingar-se ou salvá-la. A multidão murmura, vozes agudas ecoando como um eco de um passado que estava prestes a se revelar. Você não entendeu, Victor. Ele é seu irmão, a mulher exclamou, dificultando a respiração. Mas a verdade não era simples. Os sussurros se misturaram como uma tempestade. Parem com isso, o homem gritou desesperado, confuso. Algo não fazia sentido e todos podiam ver. O caos aumentou, mas em meio à confusão, uma luz de esperança parecia surgir. Clara, olhando com lágrimas escorrendo, ergueu a mão. Victor, não! Ele é seu irmão! Victor não conseguia lidar com isso. Irmão? Como isso poderia ser verdade? Em um último ato de desespero, ele avançou para o homem, mas o pendente pulou para o ar, como se tivesse vida própria. O pendente não era apenas um objeto. Ele emanava uma energia vibrante que parecia conectar os três. Clara, Victor e o homem. O tempo parou por um instante. O pendente, brilhando intensamente, girou e caiu aos pés de Victor. E enquanto ele se agachava para pegá-lo, vozes se tornaram gritos. Uma força invisível envolveu a praça. As sirenes da polícia se aproximavam, mas a tensão estava em seu ponto máximo. Um grito cortante fez todos congelarem. A mulher começou a se levantar e todos a observaram, confusos e aterrorizados. Você vai precisar deste pendente, Victor. Ela murmurou, sua voz rouca, mas cheia de uma sabedoria que fez sua pele arrepiar. Traz a verdadeira memória de quem você é. Você deve escolher. E então, em meio ao caos e às vozes, Clara gritou novamente, desta vez com uma força que fez todos olharem. Victor, não! Você não sabe a verdade completa! Há mais do que você imagina! Victor ficou paralisado, segurando o pendente. O que ele deveria fazer? O passado estava voltando com uma força devastadora, e ele não sabia como se proteger. As dicotomias entre amor, dor e a verdade começavam a desmoronar à sua volta, e o eco da escolha pairava no ar. Agora, não havia mais como voltar atrás. O que a escolha dele traria? Desespero ou redenção? O que mais estava escondido? E quanto isso afetaria-o? Que eles consideravam verdade? Victor estava paralisado, segurando o pendente que a mulher acabara de lhe entregar. As palavras "ele é seu irmão"
reverberavam na sua mente como um eco distante, enquanto o homem com a arma se erguia ainda frágil, mas como um brilho maligno nos olhos. A multidão, que antes apenas observava em comoção, agora respirava tensa, esperando a próxima jogada de um inesperado jogo de destino. Você não pode fazer isso! Você não sabe o que está dizendo! Clara gritou, sua voz tremia. O pânico se espalhou, as sirenes da polícia se aproximavam, mas aquele momento parecia suspenso no ar, como se o tempo não tivesse mais regras. A mulher no chão, agora semi-inconsciente, olhou para Victor com uma determinação que o fez parar. A verdade não é o que você pensa, Victor. O que você precisa entender vai muito além do que foi revelado. O parceiro dele, suas palavras se tornaram um sussurro. Ele é parte de algo muito maior. Oh, não! Victor pensou. Outra revelação? Ele levou a mão ao cabelo em desespero, seus olhos fixos na mulher caída. O que você quer dizer com isso? Sua voz era um misto de desespero e raiva. Uma explosão de luz cortou o céu. Não era um tiro, mas algo diferente. Uma luz frenética que parecia quase mágica. Um drone zumbindo baixo pairou sobre eles, gravando tudo. O homem da arma olhou para cima, abalado, enquanto a multidão começou a gritar. A polícia está aqui! Vamos todos morrer! Nesse momento, outra figura surgiu. Um jovem, com uma bandana cobrindo o rosto e uma jaqueta escura, correu em direção ao homem da arma. Larga isso! Ele gritou, e num movimento rápido, derrubou o homem ao chão, a arma escorregando para longe. Victor sentiu um frio na barriga. O que estava acontecendo? O jovem olhou para ele, não do jeito que os outros olhares estavam, mas com um reconhecimento profundo. Você não sabe quem você realmente é, Victor! Ele exclamou. E sua família? Ela não é o que você sempre pensou. A multidão estava em alvoroço. Clara olhou entre Victor e o desconhecido, desesperada. O que está acontecendo? O homem caído não estava acabado. Com um esforço final, ele se levantou, agora pálido e ofegante, mas sua raiva apenas cresceu. Vocês estão todos brincando com fogo. Victor, você precisa saber a verdade sobre sua mãe, sobre os segredos que ela escondeu. Ele se virou brevemente para o rapaz que o atacara, um ar de desprezo em seu olhar. E você não vai conseguir salvá-lo. Nesse momento, a mulher caída finalmente se levantou, apoiada por um braço. Victor, existem coisas que você precisa entender. Você não é apenas um herdeiro, mas parte de algo mais sombrio. Sua família tem raízes que vão além do que você imagina. Victor sentiu um nó se formar em sua garganta. Do que você está falando? Ele estava confuso, perdido em um emaranhado de informações que não compreendia. As revelações pareciam explodir como fogos de artifício, cada uma mais chocante que a anterior. Quem sou eu? O homem com a arma sorriu de maneira grotesca e declarou: Você será o responsável por trazer tudo à tona. Sua mãe? Ela não é quem você acha que é. O clima mudou de repente. As sirenes pararam de tocar e a atmosfera se transformou em uma tensa expectativa. E então, ecoou mais um barulho. Uma explosão. O chão tremeu sob os pés de Victor e todos caíram para o lado. Gritos de pavor dominando o ambiente. Num momento, o mundo de Victor mudou novamente. Ele se levantou em meio à poeira, sem saber o que fazer. O homem da arma já não estava mais ao seu lado.
Tudo o que restava era o eco de sua risada e uma pistola que agora era um símbolo de algo muito maior. Algo que ameaçava engolir os que estavam por perto. E quando ele olhou ao redor, Clara se afastou, seus olhos cheios de medo, enquanto o jovem se aproximava, oferecendo uma mão. Victor, é hora de você descobrir tudo, antes que seja tarde demais. O pendente em sua mão pulsava, como se soubesse do que estava por vir. E, enquanto as sombras das verdades não contadas se levantavam ao seu redor, Victor sentiu que isso era apenas o começo de um mistério mais profundo. Um abismo de possibilidades começava a se abrir à sua frente. E ele estava prestes a dar um passo que mudaria tudo. Victor estava paralisado, segurando o pendente que a mulher acabara de lhe entregar. As palavras "ele é seu irmão" reverberavam na sua mente como um eco distante, enquanto o homem com a arma se erguia, ainda frágil, mas com um brilho maligno nos olhos. A multidão, que antes apenas observava em comoção, agora respirava tensa, esperando a próxima jogada de um inesperado jogo de destino. Você não pode fazer isso! Você não sabe o que está dizendo! Clara gritou, sua voz tremia. O pânico se espalhava pela praça. As sirenes da polícia se aproximavam, mas aquele momento parecia suspenso no ar, como se o tempo não tivesse mais regras. A mulher no chão, agora semi-inconsciente, olhou para Victor, com uma determinação que o fez parar. A verdade não é o que você pensa, Victor. O que você precisa entender vai muito além do que foi revelado. O parceiro dele... Suas palavras se tornaram um sussurro. Ele é parte de algo muito maior. Oh, não! Victor pensou. Outra revelação? Ele levou a mão ao cabelo em desespero, seus olhos fixos na mulher caída. O que você quer dizer com isso? Sua voz era um misto de desespero e raiva. Uma explosão de luz cortou o céu. Não era um tiro, mas algo diferente. Uma luz frenética que parecia quase mágica. Um drone zumbindo baixo pairou sobre eles, gravando tudo. O homem da arma olhou para cima, abalado, enquanto a multidão começava a gritar. A polícia está aqui! Vamos todos morrer! Nesse momento, outra figura surgiu. Um jovem, com uma bandana cobrindo o rosto e uma jaqueta escura, correu em direção ao homem da arma. Larga isso! Ele gritou, e num movimento rápido, derrubou o homem ao chão, a arma escorregando para longe. Victor sentiu um frio na barriga. O que estava acontecendo? O jovem olhou para ele. Não do jeito que os outros olhares estavam, mas com reconhecimento profundo. Você não sabe quem você realmente é, Victor. Ele exclamou. E sua família? Ela não é o que você sempre pensou. A multidão estava em alvoroço. Clara olhou entre Victor e o desconhecido, desesperada. O que está acontecendo? O homem caído não estava acabado. Com um esforço final, ele se levantou, agora pálido e ofegante. Mas sua raiva apenas cresceu. Vocês estão todos brincando com fogo. Victor, você precisa saber a verdade sobre sua mãe, sobre os segredos que ela escondeu. Ele se virou brevemente para o rapaz que o atacara, um ar de desprezo em seu olhar. E você não vai conseguir salvá-lo. Nesse momento, a mulher caída finalmente se levantou, apoiada por um braço. Victor, existem coisas que você precisa entender. Você não é apenas um herdeiro, mas parte de algo mais sombrio. Sua família tem raízes que vão além do que você imagina. Victor sentiu um nó se formar em sua garganta. Do que você está falando? Ele estava confuso, perdido em um emaranhado de informações que não compreendia.
As revelações pareciam explodir como fogos de artifício, cada uma mais chocante que a anterior. Quem sou eu? O homem com a arma sorriu de maneira grotesca e declarou: Você será o responsável por trazer tudo à tona. Sua mãe. Ela não é quem você acha que é. O clima mudou de repente. As sirenes pararam de tocar e a atmosfera se transformou em uma tensa expectativa. E então ecoou mais um barulho, uma explosão. O chão tremeu sob os pés de Victor e todos caíram para o lado, gritos de pavor dominando o ambiente. Num momento, o mundo de Victor mudou novamente. Ele se levantou em meio à poeira sem saber o que fazer. O homem da arma já não estava mais ao seu lado. Tudo o que restava era o eco de sua risada e uma pistola que agora era um símbolo de algo muito maior, algo que ameaçava engolir os que estavam por perto. E quando ele olhou ao redor, Clara se afastou, seus olhos cheios de medo, enquanto o jovem se aproximava, oferecendo uma mão. Victor, é hora de você descobrir tudo antes que seja tarde demais. O pendente em sua mão pulsava, como se soubesse do que estava por vir, e enquanto as sombras das verdades não contadas se levantavam ao seu redor, Victor sentiu que isso era apenas o começo de um mistério mais profundo. Um abismo de possibilidades começava a se abrir à sua frente, e ele estava prestes a dar um passo que mudaria tudo. Espere! Clara gritou, sua voz cortante. Victor, não vá! Aconteceu algo que você precisa saber. Ela estava desesperada, os olhos arregalados. Você pode não conhecer sua mãe, mas eu conheço. E o que você deve saber é que ela não é apenas quem você pensa. Há uma conexão que faz você parte de algo ainda maior. O coração de Victor acelerou. A multidão estava em pânico. Mas ele só conseguia pensar em como aquilo tudo conectava-se. Clara e o jovem estavam na frente dele, mas o que o homem havia dito sobre sua mãe fazia tudo parecer um pesadelo distante e real ao mesmo tempo. Conexão? Que conexão? Victor quase gritou, as perguntas saindo como jatos. Ele precisava de respostas, agora mais do que nunca. As sombras dançavam ao seu redor, e o pendente parecia brilhar intensamente, como se estivesse vivo. Clara deu um passo à frente, determinada, e ele percebeu que havia lágrimas em seus olhos. A conexão é mais perigosa do que você imagina. Sua mãe, ela fez escolhas que afetaram mais do que apenas você. Ela é parte de uma antiga sociedade secreta, uma que faz coisas que você não consegue imaginar. Você não deveria ter vindo até aqui hoje. Ela quase gritou. Sua voz cheia de desespero. Victor sentiu o chão desabar debaixo de seus pés. Ele nunca tinha considerado a possibilidade, mas tudo fazia sentido agora. A sociedade, as sombras que cercavam sua família. Uma verdade aterradora estava se desenrolando diante dele. O que você quer dizer? Mas antes que ela podia responder, o drone acima deles começou a descer, sua câmera piscando em pleno funcionamento. O rapaz que havia ajudado se virou rapidamente, a expressão dele alterando-se para deixar claro que algo estava prestes a se desenrolar em sua vida. Antes que Victor pudesse se mover, uma voz ecoou pelo alto-falante do drone, robótica e fria. Ative o protocolo de contenção agora. O medo tomou conta dele. A realidade estava prestes a desmoronar novamente.
e ele não sabia como enfrentar isso. Com um movimento rápido, os portões da praça fecharam e uma luz intensa iluminou o local, prendendo todos naquele espaço, como se a verdade estivesse prestes a ser revelada de uma vez. Victor, você precisa correr! Não dá mais tempo! Gritou Clara. Mas o caos tinha tomado conta. E enquanto o mundo de Victor se transformava em um pesadelo, ele sabia que coisas mais sombrias estavam por trás de tudo. O pendente em sua mão pulsava ainda mais forte. A luta pela verdade estava apenas começando. E talvez, apenas talvez, a única resposta que ele realmente precisava encontrar estava dentro dele mesmo. Victor estava em estado de choque, segurando o pendente com força, enquanto olhava para Clara, que estava desesperada, e para o jovem que se aproximava. As sirenes da polícia ecoavam ao fundo, mas tudo parecia distante. O drone pairava sobre eles, capturando cada segundo daquela tensão insuportável. Naquele momento, Victor sentiu que a verdade estava prestes a se desdobrar, mas ninguém podia prever o que realmente estava prestes a acontecer. Victor, você precisa entender agora! Clara insistia, a voz embargada de emoção. Sua mãe, ela esconde segredos que podem mudar tudo. E a sociedade, ela está em busca de poder. Um poder que você pode não querer. A tensão estava insuportável. O jovem com a bandana olhou de outra forma para o homem caído. E algo no ar parecia mudar. Ele hesitou. E Victor, embora apreensivo, começou a sentir que algum tipo de revelação estava prestes a se desenrolar. Você tem algo que você não sabe. O homem caído, agora debilitado, mas ainda arrogante, se levantou, os olhos cheios de dor e raiva. Não é só sobre você ou sua mãe, Victor. É sobre todos nós. Então, de repente, ele olhou diretamente para Clara. Você sabia! Você sabia e não me disse nada! Clara arregalou os olhos, confusa. O que você está insinuando? O homem riu, mas não era uma risada agradável. Era amarga, como um veneno. Ah, você pensa e se escondeu bem. Mas a verdade é que a maior traição não vem do que você conhece, mas do que você finge não saber. Victor sentiu o estômago apertar. A fala do homem reverberava na sua mente. E o pendente começou a pulsar ainda mais forte em sua mão. Do que você está falando? Que traição! É hora de revelar o verdadeiro projeto! O homem gritou, e seus olhos brilharam. A verdade sobre a sua mãe, sobre você. Clara, você não pode simplesmente ignorar. E enquanto o caos se desenrolava em torno deles, um grito estridente estourou. Um punhal, um objeto reluzente, cortou o ar e atingiu o homem com força. Ele olhou surpreso para a lâmina cravada em seu peito, enquanto seu corpo vacilava. O tempo parecia parar. Não! Victor gritou, horrorizado. E Clara cobriu a boca com as mãos, os olhos em choque. O que foi você quem fez isso? O jovem com a bandana virou-se lentamente, a expressão insensível. Eu tinha que fazer isso. A verdade precisava vir à tona, mas não assim. O homem caiu no chão, a vida escorrendo dele, enquanto um sorriso desconexo se formava em seus lábios. Você vai se arrepender, já é tarde demais. Suas palavras saíram em um sussurro arrastado. E então tudo começou a desmoronar. Clara caiu de joelhos, as lágrimas escorrendo em seu rosto. Por quê? Por que você fez isso? Ela implorou ao jovem. O pânico contagiava o ar. Porque a verdade precisa ser
Revelada, mesmo que isso custe vidas, o jovem gritou. Ele olhou para Victor, seus olhos implorando por compreensão. Você não entende. Esse homem tinha segredos, segredos que poderiam destruir sua mãe. Ela fez escolhas erradas e ele estava disposto a arrastá-la para o fundo. O pendente pareceu brilhar com uma luz própria e a multidão agora estava frenética, gritos misturando-se ao medo. Victor sentiu tudo se desfazer, o chão sob seus pés balançando. O que significa isso? Que tipo de segredos? Nesse momento, a polícia finalmente chegou, cercando o local. Mas Victor só tinha olhos para o homem caído, cujos últimos respiros pareciam ecoar em sua mente. A última frase que ele ouviu foi um sussurro. A verdade é, você é apenas uma peça no tabuleiro, um tabuleiro muito maior. O que isso significava? O pendente ardia em sua mão. E enquanto a polícia se espalhava pela praça, ele sentiu que mudanças imensas estavam prestes a ocorrer. As revelações não parariam ali. Ele precisava descobrir a verdade, não importava quão dolorosa fosse. E enquanto Clara o olhava, implorando para que tudo fizesse sentido, ele sentiu que esse mistério havia apenas começado. Se a verdade estava escondida, ele não poderia ficar parado. E mesmo quando o tempo parecia se esgotar, algo dentro dele começou a se acender. Uma determinação de entender. O que mais estava por vir? Uma nova jornada se aproximava, e ele estava prestes a descobrir a verdade que poderia alterar tudo. Victor estava paralisado, segurando o pendente que a mulher acabara de lhe entregar. As palavras "ele é seu irmão" reverberavam na sua mente como um eco distante, enquanto o homem com a arma se erguia, ainda frágil, mas com um brilho maligno nos olhos. A multidão, que antes apenas observava em comoção, agora respirava tensa, esperando a próxima jogada de um inesperado jogo de destino. Você não pode fazer isso! Você não sabe o que está dizendo! Clara gritou. Sua voz tremia. O pânico se espalhava pela praça. As sirenes da polícia se aproximavam. Mas aquele momento parecia suspenso no ar, como se o tempo não tivesse mais regras. A mulher no chão, agora semi-inconsciente, olhou para Victor com uma determinação que o fez parar. A verdade não é o que você pensa, Victor. O que você precisa entender vai muito além do que foi revelado. O parceiro dele... Suas palavras se tornaram um sussurro. Ele é parte de algo muito maior. Oh não, Victor pensou. Outra revelação? Ele levou a mão ao cabelo em desespero, seus olhos fixos na mulher caída. Que você quer dizer com isso? Sua voz era um misto de desespero e raiva. Uma explosão de luz cortou o céu. Não era um tiro, mas algo diferente. Uma luz frenética que parecia quase mágica. Um drone zumbindo baixo pairou sobre eles, gravando tudo. O homem da arma olhou para cima, abalado, enquanto a multidão começava a gritar. A polícia está aqui! Vamos todos morrer! Nesse momento, outra figura surgiu. Um jovem com uma bandana cobrindo o rosto e uma jaqueta escura. Correu em direção ao homem da arma. Larga isso! Ele gritou. E num movimento rápido, derrubou o homem ao chão, a arma escorregando para longe. Victor sentiu um frio na barriga. O que estava acontecendo? O jovem olhou para ele, não do jeito que os outros olhares estavam, mas com um reconhecimento profundo. Você não sabe quem você realmente é, Victor.
Ele exclamou. E sua família? Ela não é o que você sempre pensou. A multidão estava em alvoroço. Clara olhou entre Victor e o desconhecido, desesperada. O que está acontecendo? O homem caído não estava acabado. Com um esforço final, ele se levantou, agora pálido e ofegante, mas sua raiva apenas cresceu. Vocês estão todos brincando com fogo! Victor, você precisa saber a verdade sobre sua mãe, sobre os segredos que ela escondeu. Ele se virou brevemente para o rapaz que o atacara, um ar de desprezo em seu olhar. E você não vai conseguir salvá-lo. Nesse momento, a mulher caída finalmente se levantou, apoiada por um braço. Victor, existem coisas que você precisa entender. Você não é apenas um herdeiro, mas parte de algo mais sombrio. Sua família tem raízes que vão além do que você imagina. Victor sentiu um nó se formar em sua garganta. Do que você está falando? Ele estava confuso, perdido em um emaranhado de informações que não compreendia. As revelações pareciam explodir como fogos de artifício, cada uma mais chocante que a anterior. Quem sou eu? O homem com a arma sorriu de maneira grotesca e declarou: Você será o responsável por trazer tudo à tona. Sua mãe? Ela não é quem você acha que é. O clima mudou de repente. As sirenes pararam de tocar e a atmosfera se transformou em uma tensa expectativa. E então ecoou mais um barulho. Uma explosão! O chão tremeu sob os pés de Victor e todos caíram para o lado. Gritos de pavor dominando o ambiente. Num momento, o mundo de Victor mudou novamente. Ele se levantou em meio à poeira, sem saber o que fazer. O homem da arma já não estava mais ao seu lado. Tudo o que restava era o eco de sua risada e uma pistola que agora era um símbolo de algo muito maior. Algo que ameaçava engolir os que estavam por perto. E quando ele olhou ao redor, Clara se afastou, seus olhos cheios de medo, enquanto o jovem se aproximava, oferecendo uma mão. Victor, é hora de você descobrir tudo, antes que seja tarde demais. O pendente em sua mão pulsava, como se soubesse do que estava por vir. E enquanto as sombras das verdades não contadas se levantavam ao seu redor, Victor sentiu que isso era apenas o começo de um mistério mais profundo. Um abismo de possibilidades começava a se abrir à sua frente. E ele estava prestes a dar um passo que mudaria tudo. Espere! Clara gritou, sua voz cortante. Victor, não vá! Aconteceu algo que você precisa saber. Ela estava desesperada, os olhos arregalados. Você pode não conhecer sua mãe, mas eu conheço. E o que você deve saber é que ela não é apenas quem você pensa. Há uma conexão que faz você parte de algo ainda maior. O coração de Victor acelerou. A multidão estava em pânico, mas ele só conseguia pensar em como aquilo tudo conectava-se. Clara e o jovem estavam na frente dele. Mas o que o homem havia dito sobre sua mãe fazia tudo parecer um pesadelo distante e real ao mesmo tempo. Conexão? Que conexão? Victor quase gritou, as perguntas saindo como jatos. Ele precisava de respostas, agora mais do que nunca. As sombras dançavam ao seu redor e o pendente parecia brilhar intensamente, como se estivesse tentando escapar. Clara deu um à sua frente, determinada, e ele percebeu que havia lágrimas em seus olhos. A conexão é mais perigosa do que você imagina. Sua mãe, ela fez escolhas que afetaram mais do que apenas você. Ela é parte de uma antiga sociedade secreta, uma que faz coisas que você não consegue imaginar. Você não deveria ter vindo até aqui hoje. Ela quase gritou, sua voz cheia de desespero. Victor sentiu o chão desabar debaixo de seus pés. Ele nunca tinha considerado a possibilidade,
Mas tudo fazia sentido agora. A sociedade, as sombras que cercavam sua família. Uma verdade aterradora estava se desenrolando diante dele. O que você quer dizer? Mas antes que ela pudesse responder, o drone acima deles começou a descer, sua câmera piscando em pleno funcionamento. O rapaz que havia ajudado se virou rapidamente, a expressão dele alterando-se para deixar. Claro que algo estava prestes a se desenrolar em sua vida. Antes que Victor pudesse se mover, uma voz ecoou pelo alto-falante do drone, robótica e fria. Ative o protocolo de contenção agora. O medo tomou conta dele. A realidade estava prestes a desmoronar novamente, e ele não sabia como enfrentar isso. Com um movimento rápido, os portões da praça fecharam e uma luz intensa iluminou o local, prendendo todos naquele espaço, como se a verdade estivesse prestes a ser revelada de uma vez. Victor, você precisa correr! Não dá mais tempo! Gritou Clara. Mas o caos tinha tomado conta. E enquanto o mundo de Victor se transformava em um pesadelo, ele sabia que coisas mais sombrias estavam por trás de tudo. O pendente ardia em sua mão, e enquanto a polícia se espalhava pela praça, ele sentiu que mudanças imensas estavam prestes a ocorrer. As revelações não parariam ali. Ele precisava descobrir a verdade, não importava quão dolorosa fosse. E enquanto Clara o olhava, implorando para que tudo fizesse sentido, ele sentiu que esse mistério havia apenas começado. Então, de repente, houve um estrondo. As luzes do drone começaram a piscar rapidamente, criando um ambiente frenético, enquanto um campo elétrico parecia se expandir do centro da praça. Victor sentiu o chão estremecer debaixo de seus pés. Clara estava ao seu lado, olhos arregalados de terror, enquanto o jovem começou a se afastar, como se ele soubesse que algo estava prestes a acontecer. Não! 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 A voz do homem caído começou a ecoar, mas agora era diferente, mais familiar. Vocês não deveriam descobrir a verdade. Ele tossiu, o tom cheio de desespero, mas não havia mais como voltar atrás. Sem aviso, uma figura emergiu da escuridão. Uma mulher, com uma presença autoritária e uma aparência familiar, se aproximou com um olhar que cortava como uma lâmina. Chega! Vocês não estão preparados para o que está prestes a acontecer! Victor ficou em estado de choque. Era sua mãe. O que ela estava fazendo ali? Por que ela parecia tão intimidante? Mãe, o que você está fazendo aqui? Ela ergueu uma mão, silenciando a praça. Não é o momento de discutir. Os segredos que estão escondidos aqui vão muito além do que você imagina. Você precisa ouvir o que eu vou dizer. As palavras dela foram como um choque elétrico. Ele se virou para Clara, que também estava atordoada, sem saber o que fazer. É verdade, Clara, e isso vai mudar tudo, disse a mulher, sua voz agora preenchida com uma urgência quase palpável. Homem caído tentou se levantar, mas sua força estava falhando. Vocês não sabem o que estão fazendo. Essa sociedade, ela não é o que parece. Vocês acham que têm controle, mas tudo isso é parte de um plano maior. Naquele instante, os olhos de Victor se arregalaram com a gravidade da situação. Uma explosão de dor percorreu seu peito, conforme a verdade começou a se acentuar. Ele olhou para sua mãe, sentindo que ela guardava uma resposta. Mas a cada palavra que ela falava,
A tensão apenas aumentava. Victor, você está ligado a isso. Você é a chave. É por isso que a sociedade o quer. Mas a verdade não é o que você quer ouvir. Ela olhava nos olhos dele, e Victor pôde sentir a gravidade de suas palavras. Mas o que significa isso, mãe? Ele gritou sobre o caos da praça, sua voz ecoando enquanto o medo nascia em seu coração. O que você está escondendo de mim? E antes que ela pudesse responder, uma explosão sacudiu a praça. O chão se abriu, revelando um túnel escuro que levava para o desconhecido. Todos olharam com horror, enquanto uma sombra mais profunda parecia se levantar das entranhas da terra. E assim, a última frase de sua mãe pairou no ar. Você não entende que tudo isso é parte de um jogo muito maior? E com isso, a realidade de Victor desmoronou em um instante de certeza aterrorizante, enquanto ele olhava para aquele abismo e sabia que a única escolha que tinha era arriscar tudo na busca pela verdade. Victor estava paralisado, com o coração a mil. A praça tremia com a energia do momento. Sua mãe, tão familiar e estranha ao mesmo tempo, estava diante dele. E ele queria entender. Por que você nunca me contou, mãe? O que está acontecendo aqui? Ela olhou para ele com a tristeza estampada no rosto. Por que, meu filho? A verdade é um fardo. E você não está pronto para isso. Era como se cada palavra dela fosse um golpe no peito dele. A multidão em torno parecia disposta a ouvir, mas o caos reinava. O homem caído ainda respirava, seu olhar fixo. Você vai se arrepender de me ignorar. A sociedade, ela não perdoa. Ele tentou se levantar, mas a exaustão tomava conta do seu corpo. O jovem com a bandana olhou para Victor. Você precisa decidir, cara. Você vai ficar preso nessa rede de segredos ou vai cortar as cordas? O pendente em sua mão começou a brilhar intensamente. Era como se estivesse vivo, pulsando, chamando por ele. Não, isso não precisa acabar assim, Clara disse, seu olhar aflito. Victor, escolha a verdade. Diga que está ao nosso lado. Havia tanto amor e medo nas suas palavras que uma parte dele sentiu vontade de ceder. A tensão era palpável. O estrondo da explosão ainda ecoava nos ouvidos de todos. Era hora de agir. Então vamos descobrir a verdade juntos. Victor soltou, a determinação queimando como um fogo dentro dele. Ele se ajoelhou ao lado do homem, que ainda gemia de dor. Fale, diga o que você sabe. Nesse instante, um brilho incomum brilhou em seus olhos. Você pode mudar tudo. Não se torne o que a sociedade quer que você seja. As últimas palavras dele foram um sussurro, enquanto o pendente piscava, refletindo a luz do sol. E então a praça se silenciou, como se o tempo tivesse parado. O drone começou a recuar, sua câmera focando no pendente na mão de Victor. Ele sentiu o peso da escolha diante dele. A verdade e o desconhecido, tudo a um passo. Ele olhou para Clara, que sorriu com a esperança renascendo em seus olhos. Mãe, me diga a verdade. Posso lidar com isso? Victor exclamou. Ela respirou fundo e, com lágrimas escorrendo, começou a explicar tudo. As histórias de sua família, os segredos enterrados, as decisões difíceis que a levaram até ali. Ele ouviu atentamente, e à medida que suas palavras se desenrolavam, finalmente algo dentro de Victor se quebrou. O amor pela mãe lhe deu coragem. Não tenho medo.
A verdade é mais poderosa do que qualquer mentira escondida. E então o homem caiu no chão, o peso dos segredos caindo com ele. As pessoas ao redor começaram a sussurrar. Victor sentiu o apoio nas vozes. Ele finalmente se levantou, o pendente apertado na mão. Deciso e destemido. A luz do sol iluminou sua expressão. Isso termina aqui. Vamos expulsar as sombras e trazer a luz de volta. Foi um grito poderoso e todos na praça sentiram a verdade sincera em suas palavras. Mas, como todo grande mistério, os desafios ainda não tinham terminado. As consequências da verdade estavam se aproximando. As sombras da sociedade, ainda invisíveis, aguardavam em silêncio, prontas para atacar. Enquanto a praça começava a recuperar seu movimento, Victor sentiu que a verdadeira jornada estava apenas começando. A luta pela verdade seria longa e cansativa. Uma conexão profunda e sombria se formava entre ele e Clara. E ele sabia que juntos enfrentariam o que viesse. Mas, ao fundo, um suspiro permanecia, como uma promessa de que esse não era. Último capítulo! E então aquele impulso dentro dele ficou claro. Não se tratava apenas de descobrir a sua origem, mas de libertar todos aqueles que estavam presos nas mentiras. E daquele momento em diante, ele não estaria sozinho. Agora, querido leitor, este é o momento de recarregar nossa jornada. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a nossa comunidade a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não se esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Este é o momento para mostrar seu apoio e fazer parte da nossa história. Vamos juntos, porque a aventura não acaba aqui.